gente queria começar aqui o nosso bate-papo, pode-se dizer assim. Eu queria uma avaliação do prefeito acerca do cenário político brasileiro. Lamentavelmente, esta semana caiu-se uma bomba no cenário político e que afeta a economia e, consequentemente, o país inteiro deve sofrer, ou não, tomara que não sofra muito com essa questão, que atinge diretamente o presidente da República, Michel Temer, e, consequentemente, por que eu pergunto para o prefeito? Porque ele é uma peça importante na sigla do PSDB e o senador afastado Aécio Neves, do PSDB, também está citado e está envolvido em algumas denúncias. Como é que o senhor avalia esse momento político nacional e o que isso pode significar para Porto Velho? A gente tem que sempre regionalizar, prefeito. Bom, nós temos dois aspectos nessa questão. Vamos falar primeiro do PSDB, até porque é o partido ao qual eu sou filiado. O PSDB, diferente do próprio PT e de outros partidos, ontem mesmo o presidente nacional da executiva do PSDB se afastou do cargo. Ontem mesmo. Então isso é uma postura de ação imediata. Quer dizer, não há que se defender. Quem praticou malfeitos, quem praticou crimes, que responda. Eu entendo que é até melhor para o próprio senador Aécio estar afastado para elaborar sua defesa. Mas continuar à frente da legenda, isso não seria possível, e essa decisão foi tomada ontem mesmo pelo partido. De pronto, tão logo vieram as denúncias. Outro aspecto, e esse é o que realmente me preocupa, é essa turbulência política neste momento aonde o Brasil está na iminência de sair da recessão. Começava a dar sinais e aí vem uma bomba. Eu estive com o ministro Henrique Meirelles no gabinete do presidente da República há 3 semanas atrás e o questionei sobre essa retomada da economia e ele me afirmou que este ano o Brasil cresceria 0,5%, fazendo a ressalva que o ano passado nós tivemos um crescimento negativo de 3,8%, então já é uma grande virada sair de menos 3,8% para mais 0,05%. E para o ano que vem a expectativa era um crescimento em torno de 3%. Quer dizer, isso estava desenhado e hoje não se consegue avaliar as consequências, até que ponto essa instabilidade política poderá afundar o país de novo na recessão. Ainda mais nós estamos há 3 anos nessa situação. São 14 milhões e 300 mil desempregados. Antes do início da crise eram 4 milhões, o que é um número aceitável pelo tamanho da população brasileira. Então tem uma preocupação enorme, isso impacta Porto Velho, impacta o FPM, que são os nossos repasses, o Fundo de Participação dos Municípios. O próprio enfraquecimento da atividade econômica faz com que os entes públicos arrecadem menos tributos, menos impostos, e isso é ruim para a sociedade como um todo. Porque quando nós estamos em recessão, como agora, estamos na saída, estamos na virada. O cidadão perde o emprego, ele tira o filho da escola particular, coloca na escola pública. Ele perde o plano de saúde, ele também vem para a rede pública de saúde. Então o município, o Estado, a União, ela perde receita e aumenta a despesa pela própria recessão. Então isso é muito perverso e vamos aguardar os desdobramentos dos acontecimentos e torcer para que se consiga transpor essa situação. Para o país é muito ruim. E quem mais sofre nessa questão são os mais pobres, são a parte dos estratos iniciais da sociedade que realmente sofrem com essa questão. E na contramão de tudo isso, a gente tem que continuar trabalhando, né, prefeito? Tem que continuar desenvolvendo as atividades e na perspectiva de que a gente possa estar enganado e que, pelo contrário, o país consiga dar sequência ao que vinha sendo feito. Ele começou a dar sinais de que pode sair dessa famigerada crise, que na realidade acabou se detectando que é uma realidade. Mas ontem, com os acontecimentos, o dólar disparou. As operações na Bolsa de Valores chegaram a ser interrompidas quando caíram mais de 10%. Quer dizer, está um pandemônio. Vamos esperar aí. Acho que os próximos 10 dias aí são cruciais para o país. Para saber o que se acontece, né? Paralelo a isso, prefeito, as ações do município têm que continuar sendo desenvolvidas, né? Eu queria que a Renata até preparasse para a gente ali alguns questionamentos que vieram via Facebook, mas antes, enquanto ela prepara para trazer isso para a gente, para repassar direto ao prefeito, figurar. Tem até campanha de publicidade que está rolando na rádio, na televisão, uma comunicação direta. Isso é um feito da gestão do prefeito, que começou em outras gestões e que tem contemplado muitas pessoas. Como é que o senhor avalia isso aí? Porque, pelo menos o mote da campanha diz, 100 dias se resolveu questões que não eram resolvidas desde sempre. É fato.
É fato, essa questão se arrastava há 100 anos, que a figura A justamente pega aqueles bairros onde Porto Velho começou, bairro Pedrinhas, Arigolândia, Triângulo, parte do centro, etc. Nessa primeira etapa resolvemos 60% do problema, com a disponibilização de 3 mil títulos, e no segundo semestre mais 2 mil, mas além da figura A nós estamos indo para outros bairros também. Há 2 semanas nós entregamos 532 títulos no assentamento, no bairro Ayrton Senna, que é uma grande vitória, um problema que se arrastava também há quase 10 anos. Na sequência virá o bairro Agenor de Carvalho. E nós estamos com a equipe da CEMU, nós reforçamos a CEMU, estruturamos a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária para que efetivamente esse trabalho seja uma constante. Porque entregar o título da propriedade da pessoa, da casa da pessoa, isso é uma questão de cidadania. Isso movimenta a economia, essa pessoa se anima, se entusiasma para reformar a sua casa, isso gera emprego, isso gera movimentação no comércio. Cria a possibilidade, né? Você acaba tendo acesso a linhas de créditos e, consequentemente, consegue avançar. E, então, algumas unidades já entregues, mas o programa continua. Continua a todo vapor. Renata, nós temos aí questionamentos de algumas pessoas que interagiram conosco pelo Facebook e eu queria repassar diretamente ao prefeito. Olha, a pergunta do Felipe Corona. Qual a opinião do prefeito sobre o Uber na cidade? São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília chegaram a proibir por lei o aplicativo, mas a justiça tem dado ganho de causa à empresa. A prefeitura vai tomar esse caminho do embate? Não, Felipe, não é questão de embate, não é questão de embate. O Uber é uma realidade hoje no mundo inteiro. Porém, eu entendo que tem que haver uma regulamentação mínima. Nós temos um exemplo do que aconteceu na Itália, onde não houve regulamentação nenhuma e chegou num dado momento que o governo, o Poder Judiciário italiano tiveram que acabar voltando atrás, retirando o Uber, etc. Nós temos hoje, a operação do Uber não é legal em Porto Velho. A empresa não se regularizou ainda perante a prefeitura. Nós temos que acompanhar, é dever da prefeitura regulamentar o transporte remunerado de passageiros. O Uber é uma dessas vertentes. Então nós temos ônibus, prefeitura regulamenta, táxi, prefeitura regulamenta, transporte de vans, transporte escolar, por exemplo, é regulamentado pela prefeitura. E o Uber também é um sistema de transporte remunerado de passageiros e por isso deve ser regulamentado. Eu entendo que deva ser regulamentado e nós vamos discutir esse assunto com a sociedade. Ao que me parece, boa parte, a imensa maioria da população de Porto Velho é a favor da implantação do aplicativo, do funcionamento do Uber. Mas isso nós vamos ter que discutir com a sociedade, discutir com a Câmara de Vereadores e se for essa a vontade da sociedade, a Prefeitura de Porto Velho não vai se interpor entre a sociedade e o Uber procurando atrapalhar qualquer coisa. Agora, regulamentar, tem que regulamentar. O Madison Roberto, sobre a pavimentação do bairro São Francisco e Mariana, quando realmente que vai iniciar? A nossa previsão, Madison, é o mês de agosto, mas pode ser que ocorra um pouco antes, mas vamos deixar o mês de agosto aí nessa programação. Quem vai fazer essa obra é o Quinto Beck, são recursos próprios da Prefeitura e que já estão disponíveis para que se starte essa obra o mais rapidamente possível. Serão 27 quilômetros de asfalto, com meio-fio, drenagem, calçada, tudo direitinho como realmente deve ser. Olha, o Francinei Souza, pergunta para o prefeito sobre o pronto atendimento do Ulisses Guimarães, que não está funcionando, Adilson. Olha aí, prefeito. Deve ser a questão do atendimento de saúde, né? Isso. Na verdade, aquela unidade precisa passar por uma reforma urgente. Ela está muito precária e nós vamos reformar essa unidade de saúde e vamos também, nós estamos com alguns problemas ainda na saúde, nós estamos com algum problema na saúde ainda, mas nós vamos acertar essa operação. Não é fechamento, na realidade? Não, de forma alguma. De reforma, não, de forma alguma. Não está no cronograma fechar. Isso pelo menos já alegra a população. Não, na verdade a questão dos ambulantes de uma forma geral, não só a questão de carrinhos de pipoca, ninguém tem nada contra, pessoalmente, carrinho de pipoca ou qualquer tipo de atividade ambulante. A questão dos ambulantes precisa ser resolvida em Porto Velho. E aí eu incluo a questão dos carrinhos de pipoca também, Renata. Precisa ser resolvida de forma definitiva, porque nós não podemos permitir que continue esse processo de expansão de barracas com lona, que não existe urbanização possível. Nós temos que definir a cidade que nós queremos, Caio. Se nós queremos uma cidade limpa, uma cidade moderna, uma cidade onde se respeita a mobilidade urbana, onde as pessoas possam caminhar pelas calçadas, onde as pessoas possam efetivamente ter uma cidade melhor de se viver. É isso que nós estamos procurando fazer. Nós queremos que Porto Velho seja
tratada, Porto Velho funcione como as diversas outras capitais no Brasil. Prefeito, pode ser tido como, entre aspas, um mal necessário. Eu queria que o senhor falasse até meio que de forma superficial e rápida, até porque o assunto é bem complexo, precisa de um aprofundamento um pouco maior. Muito se questiona também acerca da fiscalização atuando nos pequenos, no carrinho de pipoca, na banca de fruta, no ambulante, e questionam que existem principalmente empresas do segmento da gastronomia, que são restaurantes, bares, que obstruem também as calçadas. Existe uma regulamentação que vai atingir a todos, é isso? Existe uma regulamentação que vai atingir a todos. Agora, mesas em calçadas de restaurantes, isso é uma realidade no mundo inteiro. Você vai em Paris, na Champs-Élysées, você tem mesas de calçadas na rua. Você visita as principais capitais do mundo, do Brasil inclusive, isso em alguns locais e de forma regulamentada, com horários, de forma que não comprometa a mobilidade urbana e normalmente à noite. Então isso é uma realidade, isso vai continuar acontecendo, a exemplo do que acontece no mundo inteiro. Mas vai haver uma regulamentação que acaba atingindo todas as categorias. A gente tem enquete que foi colhida nas ruas de Porto Velho com a própria população. Roda pra gente aí a primeira, por favor. Situação dos ônibus aí que atrasa muito, sempre tem greve, o pessoal perde serviço e tudo, né? Então tem que fazer alguma coisa, os bancos tudo quebrado, aí ó. Vem uma chuva como vem agora, vai todo mundo se molhar. Até agora o ônibus passou. Faz hora que eu vi nele. Olha aí, prefeito, como é que tá a situação aqui, ó, do nosso... da nossa cidade, olha aí como é que tá, ó, querendo cair, ó, o pessoal querendo cair aqui, já tá todo quebrado ali. Você tá vendo como é que tá, prefeito? Então isso aqui tem que ser melhorado, porque a gente está trabalhando para isso, é para ajudar você e você ajudar a gente também, tá bom? Tudo de bom. Tá, a gente tem mais algumas perguntas e são basicamente na mesma linha. Roda mais algumas, por gentileza aí, produção, pode colocar na tela pra gente... Eu quero perguntar para o senhor, quero falar para o senhor sobre o nosso bairro, o Castanheira, porque lá as ruas são tudo horrível, alagada, quando é tempo do inverno, a gente anda nas ruas com água no meio da canela. Então a gente pede para o senhor que o senhor dê uma passada no nosso bairro, Castanheira, para o senhor ver como é que está lá o nosso bairro. Nós precisamos de asfalto, o que nós queremos é asfalto no nosso bairro, na nossa rua. Senhor prefeito, a única reclamação que eu quero fazer é referente aos ônibus, tanto horários como a qualidade dos ônibus, que na verdade não está bom. Aí eu quero uma resposta do senhor prefeito. Olha, basicamente quase que unanimidade a questão do transporte coletivo. A pergunta número 5, produção, a última, só para a gente já passar a voz para o prefeito, que fala também sobre a questão de remédio, mas junto também está a reivindicação sobre a questão dos ônibus. A número 5, roda aí, por favor. Doutor Wilton, quando é que nós vamos ter remédio nos postos? Quando é que nós vamos ter ônibus nos horários certos, para a gente sair de casa e não ficar 1h30 correndo risco nas paradas? Porque os bandidos estão aí assaltando nas paradas direto. E a gente fica 1h30, 2 horas e o ônibus não aparece. Tá aí, prefeito. A gente tem várias outras perguntas, mas todas acabam seguindo basicamente a mesma linha. Vamos lá. A questão do ônibus, nós estamos atualizando o plano de mobilidade urbana que foi feito. Nós estamos fazendo um estudo para redefinir o traçado das linhas dos ônibus. Existiu uma licitação em andamento e ela foi suspensa pelo Tribunal de Contas. Nós não vamos dar prosseguimento a essa licitação, porque seria contratar mais do mesmo. Então nós temos que redefinir essas linhas, o traçado que é da década de 80, nunca houve uma atualização para que se torne o transporte coletivo melhor para a população. Então nós vamos licitar certamente esse serviço, mas antes disso nós temos que refazer esse estudo. Eu lembro à população que nós estamos à frente da prefeitura há apenas 4 meses. 4 meses de um mandato de 48 meses. Nós temos demandas enormes para serem atendidas. Então, por exemplo, Porto Velho tem um déficit, Adilson, de mais de 400 quilômetros de asfalto. E nós estamos trabalhando muito para corrigir esse déficit, mas não vamos conseguir atender todos os bairros. Novo dia. Oferecimento Cicobi Crediforte. Associado a você. Centro Universitário São Lucas. A marca do conhecimento. Agora de marca nova. E Gazin. Sempre fazendo o melhor para você.